A Bíblia. Um livro antigo, imponente, com suas páginas finas e delicadas, guardando segredos milenares. Um livro que atravessou o tempo, viu impérios ruírem e nascerem, e que ainda hoje ecoa com tanta força e sabedoria. Mas você já parou para pensar nas entrelinhas dessas histórias? Nos detalhes que muitas vezes passam despercebidos? A Bíblia é um baú de surpresas, cheio de curiosidades que podem não só nos fazer questionar, mas também fortalecer a nossa fé. Prepare-se para uma jornada fascinante, porque hoje vamos desvendar 5 curiosidades incríveis da Bíblia que vão te deixar de queixo caído. Você já se perguntou qual é o menor livro da Bíblia? Qual será a mensagem contida em tão poucas páginas? Pois bem, prepare-se para conhecer a emocionante Epístola de 3 João. Com apenas 1 capítulo e 15 versículos, 3 João é um sopro do Espírito Santo, uma carta escrita com a tinta do amor e da hospitalidade. Imagine receber uma cartinha assim, curta, mas carregada de significado. Em poucas palavras, o apóstolo João nos convida a abrir nossos corações para os irmãos em Cristo, a acolhê-los com carinho e generosidade. É um chamado à prática do amor cristão, da amizade verdadeira, da unidade entre aqueles que compartilham a mesma fé. E como é inspirador pensar que, assim como 3 João, mesmo pequenas ações podem ter um impacto enorme na vida de alguém. Um gesto de bondade, uma palavra de conforto, um abraço apertado podem ser o combustível para reacender a chama da esperança no coração de quem precisa. Assim como Deus usa as Escrituras, em toda a sua plenitude ou em apenas alguns versículos, para falar conosco, nós também podemos ser instrumentos de Deus na vida das pessoas. Que essa pequena, mas poderosa carta nos inspire a espalhar o amor de Cristo por onde passarmos. Feche os olhos por um instante e imagine a construção mais magnífica que você já viu. Multiplique essa magnificência por 1000 e talvez você chegue perto de imaginar a grandiosidade do Templo de Salomão. Construído com toneladas de ouro puro, pedras preciosas reluzentes e madeiras nobres, o Templo de Salomão era uma verdadeira joia arquitetônica, um farol a brilhar no Oriente Médio, um testemunho da glória de Deus e da devoção do seu povo. Os historiadores estimam que, se convertido para valores atuais, o ouro utilizado na construção do templo equivaleria a uma fortuna inimaginável, bilhões e bilhões de reais. Era riqueza suficiente para fazer qualquer rei babar de inveja. Mas a verdadeira riqueza do templo não estava em seu valor material, mas sim em seu significado espiritual. O templo era o lugar onde o povo de Israel se reunia para encontrar com Deus, para oferecer sacrifícios, para celebrar as festas sagradas. Era o coração palpitante da fé judaica. E hoje, onde está o templo? Bem, as pedras foram destruídas, o ouro saqueado, mas o seu significado permanece vivo. Porque o verdadeiro templo de Deus não é feito de tijolos e argamassa, mas sim de carne e osso. Nós somos o templo do Espírito Santo. Sim, você, eu, cada um de nós carregamos dentro de nós a presença do Deus Todo-Poderoso. E assim como o povo de Israel cuidava do templo com zelo e dedicação, também nós devemos cuidar do nosso corpo, da nossa mente, do nosso espírito. Que essa curiosidade nos inspire a vivermos vidas dignas do chamado que recebemos, honrando a Deus em tudo o que fazemos. Afinal, somos morada do Espírito Santo, somos o templo vivo de Deus. E chegamos a um dos temas mais debatidos, mais desenhados e mais saborosos da Bíblia: o fruto proibido. Quem nunca imaginou a cena? Eva, seduzida pela serpente, estendendo a mão para a maçã vermelha e suculenta. Mas espere um pouco. De onde será que tiramos essa ideia da maçã? Abra a sua Bíblia, vá até Gênesis, leia com atenção, e você terá uma surpresa. A fruta em si nunca é especificada. A Bíblia apenas menciona
o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, um fruto tão desejável, tão irresistível, que levou nossos primeiros pais a desobedecerem a Deus. Ao longo dos séculos, a maçã ganhou o papel principal nesse drama bíblico, talvez por sua beleza, talvez por seu simbolismo. Mas a verdade é que o fruto proibido continua sendo um mistério. Figo? Romã? Uma fruta exótica que nem existe mais? Podemos especular à vontade, mas o importante é entender a lição por trás da história. A desobediência tem suas consequências, e a busca pelo conhecimento sem Deus pode nos levar por caminhos perigosos. Que essa curiosidade nos lembre da importância de buscarmos a verdade na fonte, na palavra de Deus, e não em tradições ou interpretações humanas. E que, ao abrirmos a Bíblia, estejamos dispostos a questionar, a investigar, a aprofundar nosso conhecimento. Afinal, a fé se fortalece no conhecimento da palavra. Você sabia que o nome que carregamos tem um poder enorme? Ele pode revelar nossa história, nossa personalidade, nosso destino. E na Bíblia, os nomes têm um significado ainda mais profundo. Vamos falar de Abrão, um homem comum que recebeu uma promessa extraordinária de Deus, tornar-se pai de uma grande nação. Mas como isso seria possível se Abrão e sua esposa, Sarai, já estavam em idade avançada e nunca haviam tido filhos? Foi então que Deus, em um ato de poder e graça, mudou o nome de Abrão para Abraão, que significa pai de uma multidão. E não parou por aí. Sarai se tornou Sara, princesa, a matriarca dessa nova nação. A mudança de nome representou uma mudança de identidade, uma nova aliança com Deus, uma promessa que transcendia as leis da natureza. E assim, contra todas as probabilidades, nasceu Isaque, o filho da promessa, o elo inicial de uma genealogia que culminaria em Jesus Cristo. Mas a promessa de Deus a Abraão não se limitava apenas a seus descendentes biológicos. Em Gálatas 3:29, lemos: "E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa." Ou seja, a promessa se estende a todos nós que cremos em Jesus. Somos filhos de Abraão pela fé, herdeiros da mesma bênção, participantes da mesma aliança. Que privilégio, não é mesmo? Que essa história nos inspire a confiarmos nas promessas de Deus, por mais impossíveis que elas possam parecer. Porque para Deus, nada é impossível. E chegamos à nossa última parada nessa jornada fascinante pela Bíblia, Jerusalém, a cidade 3 vezes santa, a menina dos olhos de Deus, o palco de eventos que marcaram a história da humanidade. Você sabia que Jerusalém é mencionada mais de 800 vezes na Bíblia? Isso mesmo, 800 vezes. Para se ter uma ideia, a cidade de Roma, centro do Império Romano, é mencionada apenas algumas dezenas de vezes. Jerusalém é muito mais do que um ponto no mapa. É um lugar carregado de simbolismo, de significado espiritual, de promessas ainda por se cumprir. Foi em Jerusalém que Davi estabeleceu seu reinado, que Salomão construiu o templo, que Jesus foi crucificado e ressuscitou. E não para por aí. As Escrituras apontam para um futuro glorioso para Jerusalém. Apocalipse nos descreve a nova Jerusalém descendo do céu, adornada como uma noiva, um lugar de paz, justiça e alegria eterna. A história de Jerusalém se entrelaça com a história da humanidade e com o plano de Deus para a salvação. É um lembrete constante da fidelidade de Deus, de suas promessas inabaláveis, de sua glória que enche a terra. Que essa curiosidade nos inspire a orarmos por Jerusalém, a nos conectarmos com a história da nossa fé, a aguardarmos com esperança a volta de Jesus e o estabelecimento do seu reino eterno. E assim, chegamos ao fim da nossa jornada pelas curiosidades da Bíblia.
Espero que você tenha se surpreendido, se emocionado e, acima de tudo, se aproximado da palavra de Deus. Lembre-se, a Bíblia não é um livro empoeirado do passado, mas um manual vivo e atual para nossas vidas. Quanto mais a lemos, mais a estudamos, mais descobrimos a beleza, a sabedoria e o amor de Deus por nós. Gostou de conhecer essas curiosidades? Então não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e compartilhar este vídeo com seus amigos. Vamos juntos desvendar os mistérios e as maravilhas da Palavra de Deus. Um abraço e até a próxima.